A paz do Senhor, que Deus em Cristo possa estar abençoando a sua vida. Levei aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 4, que vai trazer o título O Ministério Avivado de Jesus. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023, que está trazendo o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nós estudamos a lição de número 1, que trouxe o título O Avivamento Espiritual. Também estudamos a lição de número 2, que trouxe o título O Avivamento no Antigo Testamento. E no domingo passado nós estudamos a lição de número 3, que trouxe o título O Avivamento no Novo Testamento. E agora, no próximo domingo, no dia 22 de janeiro de 2023, estaremos estudando o Ministério Avivado de Jesus. O texto áureo nos diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro de Lucas, ou no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo 14 a 22, que nos diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? O comentário, a introdução nos diz assim: Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nessa lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. E a palavra-chave é Jesus. E no primeiro tópico vai trazer o título Jesus e a pessoa do Espírito Santo. E o primeiro subtópico, o Espírito Santo na vida de Jesus. No segundo subtópico, o Espírito Santo no ministério de Jesus. No segundo tópico vai trazer o título Jesus e a oração em seu ministério. No primeiro subtópico, o valor da oração. No segundo subtópico, uma vida de oração. No terceiro tópico, traz o título Uma vida na unção do Espírito. E o primeiro subtópico, a unção do Espírito na vida do obreiro.
No segundo subtópico, a unção do Espírito na vida do crente. Então agora nós vamos para o livro de apoio, para nós deixarmos aqui o conteúdo para essa lição de número 4, que nós vamos estar estudando no próximo domingo. O livro de apoio nos diz assim, capítulo 4, o ministério avivado de Jesus. O ministério de Jesus teve início na Galileia e provocou grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ali ele demonstrou como era usado por Deus, vivendo cheio do Espírito Santo. Ele não se deslocou para a Galileia simplesmente por gostar da região ou por ser bem aceito e reconhecido pelas pessoas, mas chegou ali pela virtude do Espírito. Ao mesmo tempo, quando pregava na sinagoga, Jesus sofreu grande desconfiança por parte dos que o ouviam. Ali ele declarou a sua missão e houve grande oposição à sua pessoa, a ponto de expulsarem-no da cidade. E todos, na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Lucas capítulo 4, versículo 28 a 30. Um grande ensino para nós, que lideramos igreja, chamados por Deus para essa grande missão. Precisamos ser e estar cheios do Espírito Santo para podermos cumprir de maneira correta e elevada o que nos foi confiado por Deus e saber que nunca teremos o apoio unânime dos que nos ouvem. Hoje, há líderes eclesiásticos, pastores, dirigentes de congregação ou de departamentos e outros órgãos na igreja que buscam trabalhar segundo métodos e técnicas de administração. Não tenho nada contra tais métodos, mas tudo pode fracassar caso não haja a direção do Espírito Santo, pois a obra do Senhor é, acima de tudo, de caráter espiritual. Ela tem o seu lado organizacional e deve ser bem administrada, mas nunca o líder deve confiar nos seus cursos que porventura possui em termos acadêmicos ou teológicos. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João capítulo 15, versículo 5. É indispensável, portanto, ser cheio do Espírito Santo. Ultimamente tem surgido no meio de algumas igrejas uma tal de teologia coaching, ministério coaching. Isso é algo que precisa ser evitado. O método coaching, voltado para o desenvolvimento humano e empresarial, além de usar técnicas administrativas, usa a linguagem ericksoniana, que é uma técnica de hipnose. A hipnose ericksoniana é um método de hipnose indireta criada por Milton Erickson, considerado como o pai da hipnoterapia. Foi um psiquiatra e psicólogo americano. Erickson descobriu que a sugestão indireta poderia resultar em uma mudança comportamental terapêutica. Ele preferiu conversar com clientes usando metáforas, contradições, símbolos e antídotos para influenciar seu comportamento em vez de ordens diretas. Princípios e técnicas da administração científica podem ser usadas com êxito na administração eclesiástica, desde que feito com sabedoria, examinando tudo e retendo o que é bom.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Mas jamais podem substituir a presença e a direção do Espírito Santo. Um servo de Deus, pastor ou líder de igreja ou outro trabalho na igreja local não pode deixar de ser influenciado por métodos que usam técnicas de hipnose. Jesus era homem e é Deus. Ele era, porém, guiado pelo Espírito Santo. Na Galileia, ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. No sábado, na sinagoga, leu o profeta Isaías. Ele disse: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor." Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Essa era a razão pela qual a mensagem de Jesus sobrepujava de longe a mensagem dos escribas e fariseus. Ele baseava-se no legalismo puro e simples, frio e calculista. Aliás, eles baseavam-se no legalismo puro e simples, frio e calculista. Jesus promoveu o verdadeiro avivamento que se espalhou por todo o mundo e chegou até nós, porque o Espírito do Senhor era sobre ele e ungiu-o para cumprir a sua gloriosa missão. Que Deus nos ajude a entender essa verdade. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para obtermos êxodo e vitória em nosso ministério. Primeiro, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo estão eternamente em comunhão perfeita na Trindade. Para os judeus, só há um Deus, no singular, baseado no que diz do Antigo Testamento: "Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor." Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O apóstolo Paulo diz: "Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos." 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, parte A. Após longas discussões sobre a Trindade e credo niceno, afirma um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, porém, não são três deuses, mas um só Deus. Primeiro, o Espírito Santo na vida de Jesus, no nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, o anjo Gabriel foi dar o anúncio a Maria, a que causou grande espanto a ela, pois era virgem, fazendo-a indagar como poderia aquilo acontecer se ela não era casada. E respondendo o anjo, disse-lhe: "Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus." Lucas capítulo 1, versículo 35. Na sua encarnação, Jesus fez-se homem, mas não deixou de ser Deus. Todavia, para tornar-se o Emanuel, o Espírito Santo exerceu o seu papel de executor divino do ministério da encarnação. No batismo de Jesus, na sua infância, criado pela sua mãe e pelo pai adotivo José, Jesus foi um menino educado segundo a lei de Moisés. Ao 8º dia de nascido, foi apresentado no templo, onde foi circuncidado. Lucas capítulo 2, versículo 21 a 24. Na sua adolescência, certamente auxiliou o seu pai na carpintaria, pois ao iniciar o seu ministério, ainda jovem, era conhecido como carpinteiro filho de Maria. Marcos capítulo 6, versículo 3. Antes de começar a proclamar o seu evangelho, Jesus submeteu-se ao batismo para arrependimento, realizado por João Batista no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Ali houve uma manifestação indubitável da Trindade.
o Pai declarando Jesus como seu Filho amado. Jesus, o Filho, saindo da água, e o Espírito Santo materializado como pomba, descendo sobre ele. Na tentação de Jesus, após o batismo em água, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Ali experimentou o jejum 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2. Ele suportou e venceu as 3 investidas do diabo contra a sua pessoa, começando pela área do instinto mais forte do ser humano, a da fome, depois do questionamento sobre a sua identidade, filho de Deus, e em seguida na área do poder humano, em busca de glória terrena. Jesus foi vencedor em todas essas investidas satânicas, e usando a poderosa arma da palavra de Deus a cada ataque, respondeu dizendo: está escrito. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Se ele não tivesse a presença do Espírito Santo na condição humana, jamais teria vencido a terrível opressão e tentação malignas. Segundo, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus começou a exercer de fato o seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, iniciando pela Galileia. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. Jesus ungido pelo Espírito Santo. O ministério de Jesus teve início debaixo da unção do Espírito Santo. Era uma condição indispensável para cumprir a sua missão na terra, quando haveria de enfrentar todos os tipos de oposição que se podia imaginar, principalmente por parte dos líderes religiosos da época. Por inveja, muitas vezes Jesus foi perseguido e ameaçado de morte. Todavia, como ele estava debaixo da unção de Deus, pelo Espírito Santo, pôde iniciar a sua obra, desenvolvê-la e concluí-la no patíbulo da cruz. Depois do batismo e da tentação, ele declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Nessa declaração profética, Jesus resumiu a sua missão terrena em 6 objetivos, pelos quais ele foi ungido pelo Espírito Santo. Primeiro, letra A. Primeiro objetivo: ungido para evangelizar os pobres. Jesus tinha consciência das prioridades da sua missão. Ele elegeu como prioridade começar a evangelizar os pobres. Por que teria sido essa a sua visão para o início do seu ministério? Certamente, ele sabia que o seu ministério seria curto, não ultrapassando 3 anos de pregação. Se começasse pelos ricos, teria perdido muito tempo e não obteria retorno para o seu glorioso trabalho. Ele disse num dos sermões: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Em outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 23 e 24. Jesus era realista. As pessoas ricas, possuidoras de grandes patrimônios materiais, não sentem necessidade de Deus nas suas vidas. As maiorias dá as costas para a pregação do Evangelho. Enquanto isso, os pobres são geralmente mais propensos a ouvir a mensagem de Cristo. Não se trata de preconceito contra a riqueza, nem tampouco exaltação à pobreza. Só que a realidade é essa. Assim, Jesus, como excelente planejador estratégico, decidiu por começar a pregar primeiramente aos pobres,
não fazendo acepção de pessoas. Também pregou a pessoas ricas como Zaqueu, homem de posição social elevada, mas ao ouvir Jesus, reconheceu-se pecador, humilhou-se e converteu-se. Diante das pessoas, na casa de Zaqueu, Jesus disse, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10. Outro exemplo é o de Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele procurou Jesus de noite e ouviu um dos seus maiores sermões acerca da salvação para todo aquele que crê. Tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. B. Segundo objetivo, curar os quebrantados do coração. Esse termo tem significado interessante na Bíblia. Um coração quebrantado quer dizer um coração cheio de humildade e disposição para submeter-se à vontade de Deus. É ao contrário de um coração endurecido, cheio de orgulho e autossuficiência. Esse tipo de coração agrada a Deus. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Salmos de número 34, verso 18. Na missão de Jesus, ele veio para curar os que são quebrantados de coração. A sua palavra, cheio de misericórdia, de amor pelo que sofrem as adversidades da vida, promove a cura interior, trazendo paz e descanso para a alma. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. C. Terceiro objetivo, apregoar liberdade aos cativos. Jesus incluiu na sua missão a libertação dos cativos espirituais, que são os oprimidos pelo pecado e pelo diabo. Com a queda, a humanidade passou a ser seduzida, enganada e voltada para a prática de tudo que é contra a santidade de Deus. Na ilusão do pecado, o ser humano pensa que é livre. O diabo prende as pessoas com uma falsa liberdade, escravizando-as através de vários meios de destruição, tais como vícios, fornicação, adultérios, prostituição, violência, falsas religiões, heresias e outras coisas que lhes prendem de tal forma que são prisioneiros do pecado e da corrupção. Porém, quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, ele promove a verdadeira liberdade, a liberdade para a salvação. Paulo teve a revelação dessa gloriosa liberdade, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21. Falando sobre a sua missão de maneira eloquente, a libertação dos cativos espirituais, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 31 a 36. D. Quarto objetivo, dar vistas aos cegos. Na unção de Jesus pelo Espírito Santo, foi incluída a missão de dar vistas aos cegos. Jesus tinha poder sobre todos os tipos de enfermidades e até sobre a morte. Ele curou muitos enfermos em números não avaliado no seu evangelho. Entre os enfermos curados por ele, houve cegos até de nascença. Mateus capítulo 20, versículo 29 a 34 e João capítulo 9, de 1 a 6. Mas no texto em apreço, Jesus certamente se referia a outro tipo de cegueira, a espiritual. Após curar um cego de nascença, ele mostrou outro tipo de cego. E Jesus lhe disse,
E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. João capítulo 9, versículo 39 a 41. A cegueira espiritual é a causa de todos os males morais e humanos que afligem a humanidade. Ela leva a maioria das pessoas a ser dominadas pela incredulidade, que é a mãe de todos os tipos de pecado. Sem crer em Deus, ou os homens tornam-se os seus próprios deuses, ou então elegem outros deuses nas suas vidas. A cegueira espiritual seduz as pessoas para acreditar e praticar falsos ensinos e heresias das mais estranhas. Milhões de falsos deuses são adorados na Índia, inclusive ratos e outros animais, além de adorarem o rio, o sol e a lua e etc. O mesmo ocorre no budismo, no shintoísmo, no espiritismo e em tantas expressões religiosas que levam o ser humano para longe de Deus, o Senhor. Por causa dessa cegueira, a juventude está sendo destruída nas drogas, na violência e na prostituição. Por causa dela, homens fazem guerras, lutas e pelejas quase sempre em busca do poder passageiro, desejados pelas mentes sem Deus. Assim, Jesus declarou que os que veem tornem-se cegos, e ele tem o remédio para a cura desse terrível mal, o seu sangue que nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. E, quinto objetivo, a pôr em liberdade os oprimidos. Em toda a história, como consequência do pecado que passou a todos os homens, tem havido opressão sobre diversas formas, como muitas pessoas. Deixa eu voltar aqui. Em toda a história, como consequência do pecado que passou a todos os homens, tem havido opressão sobre diversas formas contra muitas pessoas. Desde que passou a existir o governo humano, os mais fortes oprimem os mais fracos. Governos ditatoriais, geralmente materialistas, que adotam a filosofia comunista, procuram oprimir as pessoas, privando-as das suas liberdades individuais. Na China, país da ditadura comunista, até cultos online são proibidos. Lá, a Bíblia é considerada um livro perigoso. Também há opressão por parte de governos que decretam religião oficial no seu país, como nos países islâmicos, que oprimem as pessoas e proíbem-as de escolher a religião que desejarem seguir. Os cristãos são os mais perseguidos nesses países, onde a ditadura religiosa impera. No ministério ungido de Jesus, ele proclamou a liberdade aos cativos espirituais, aqueles que, por não conhecerem a Cristo, são seduzidos, escravizados e oprimidos pelo pecado sob as suas mais diversas formas. A maioria das pessoas no mundo não conhece a Jesus e nem o seu evangelho libertador. Enganados e cegos, não percebem que estão debaixo de um jugo opressor do maligno. Por isso, Jesus garantiu: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 32 e 36. Ninguém e nenhuma instituição educacional, cultural ou social, e nenhum governo ou sistema político, ou mesmo terapias com psicólogos, psiquiatras ou psicanalistas no mundo consegue libertar tantas pessoas dos vícios, da violência, da prostituição e da opressão maligna do que a Igreja de Jesus. E tudo isso ela fez por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Quantos no mundo durante séculos e principalmente em tempos difíceis de isolamento social, como na pandemia, deram cabo da sua própria vida,
Países riquíssimos da Europa e de outros continentes possuem índices elevadíssimos de suicídios. Por quê? Porque são pessoas oprimidas que não conhecem o poder libertador de Jesus Cristo. Ele proclamou em convite maravilhoso: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. F. Sexto objetivo: anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ao proclamar solenemente a sua missão, incluiu esse objetivo de anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele citou isso com base no que diz o profeta Isaías 700 anos antes de Cristo: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. O profeta Isaías incluiu na missão do Messias dois eventos de natureza opostas. O primeiro, o ano aceitável do Senhor, e o segundo, o dia da vingança do nosso Deus. Segundo alguns exegetas, o ano aceitável seria uma alusão ao ano do jubileu do Antigo Testamento. Era um ano muito esperado pelos hebreus, pois se celebra somente a cada 50 anos, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, editada pela CPAD, em nota sobre Levítico, capítulo 25, versículo de 8 a 34. Três características distinguiam o ano do jubileu, ano este que ocorria a cada 50 anos. Primeiro, todos os escravos israelitas eram libertados. Segundo, toda a propriedade dos ascendentes que tivesse sido vendida era devolvida à família original. Terceiro, a terra permanecia em repouso, sem cultivo. O propósito de Deus, ao instituir esse ano especial, era garantir a justiça e impedir os ricos de acumular riqueza e adquirir terras às custas dos pobres. Cristo trouxe para Israel e para o mundo o ano aceitável do Senhor, o tempo de plena libertação da escravidão do pecado, do mundo, da carne e do diabo. Esse ano aceitável já é presente. Os salvos já os experimentam desde quando aceitaram a Cristo. A salvação em Cristo é abrangente e profunda. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina e que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 17, 18 e 22. Porém, de modo bem evidente, Jesus não disse que traria no seu ministério o dia da vingança de nosso Deus. Isso porque esse dia ainda não chegou. Virá na consumação dos séculos, no juízo de Deus sobre os ímpios, sobre a humanidade incrédula e rebelde contra o Senhor. Segundo, Jesus e a oração no seu ministério. Jesus, no seu ministério terreno, foi um exemplo de vida de oração. Ele era Deus, mas ao mesmo tempo era humano, o Filho do Homem. Para cumprir a sua missão nessa condição, ele precisou renunciar a muitos aspectos da sua divindade, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obedientes até a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Ele não usou os seus atributos de onipotência e onipresença diante dos homens antes de ressuscitar. Fez sempre uso da sua onisciência,
Assim experimentou todas as situações porque os homens passam, inclusive nas tentações. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Por isso, valorizou o seu relacionamento com o Pai, sempre dedicado à sua vida de oração. Primeiro, Jesus valoriza a oração. A oração do Pai Nosso. Somente Mateus registra essa oração padrão ensinada por Jesus. Em meio ao Sermão da Montanha, após proferir vários ensinos preciosos sobre o que ele preconizou para os seus seguidores, Jesus inclui um ensino sobre como orar e disse para eles que não deveriam orar como os hipócritas, que oravam em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Jesus deu orientações sobre como se deve orar, segundo a sua vontade, de forma até didática, quando se tratar de oração individual. Ele orientou até mesmo sobre a discriminação na oração. O Senhor Deus não se impressiona com exibições de santidade na oração, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E ainda exortou para não se imitar os hipócritas, que usavam de repetições sem sentido. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de os pedirdes. Mateus capítulo 6, versículo 7 a 9. Em seguida, ensinou a oração padrão, que é referência para todas as outras. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Segundo, Jesus viveu em oração. Além de ensinar a orar, Jesus foi exemplo na oração, mesmo sendo Deus na condição humana. Ele buscou ao Pai em diversas ocasiões. Ele orou no batismo. E aconteceu como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Lucas capítulo 3, versículo 21. Mateus não registra que Jesus orou, mas o céu se abriu com a sua oração. Isso é um exemplo para nós. Se queremos mesmo ver os céus abertos com as bênçãos de Deus sobre nós, então devemos orar sempre. Ele orou para escolher os seus discípulos. Jesus deu um exemplo maravilhoso sobre como devem ser escolhidos obreiros para a sua obra. Ele tinha um número maior de seguidores, mas resolveu escolher apenas 12 para caminharem ao seu lado. No maior curso de evangelização que trouxe no mundo, para selecioná-los, contudo, não apenas olhou para eles e viu a aparência de cada um, ou o seu grau de instrução, ou mesmo o caráter de cada um. Ele passou uma noite de vigília orando a Deus. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16. Que saibamos orar a Deus, o Senhor, quando tivermos que escolher alguém para realizar a sua obra em nosso ministério. Ele orou grato a Deus por revelar-se aos humildes.
Depois que enviou os 70 discípulos de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, eles trouxeram com muita alegria um relatório maravilhoso do que o Senhor operara por meio deles no nome de Jesus. Jesus fez-lhes saber que eles foram bem-sucedidos, porque os guardou, pois lhe declarou que vira Satanás como raio cair do céu, e que se alegrassem muito mais por estarem os seus nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Lucas capítulo 10, versículo 21 e Mateus capítulo 11, versículo 25. Temos uma grande verdade revelada por Cristo nessa oração. Deus não revela as suas verdades e nem os seus ministérios a pessoas que se julgam grandes, orgulhosas ou presunçosas. A pessoa que se julgam grandes, aos sábios e inteligentes segundo o mundo, mas revela às criancinhas, aos pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Ou seja, Deus quer trabalhar com os humildes ou os simples, que não se exaltam a si mesmo. Jesus orou 3 vezes no Getsêmani. Antes de ser preso e levado ao Calvário, Jesus foi ao Getsêmani com os seus discípulos. A primeira oração, chegando ali, deixou-os e disse: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Foi uma oração cheia de tristeza. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre os seus rostos, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 34 a 41. Nessa oração, Jesus deixou um precioso ensino sobre a atitude que devemos ter quando oramos ao Senhor Deus. Ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquela tribulação, mas concluiu a sua primeira oração dizendo: Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é uma resposta ao que propagam a chamada confissão positiva da tal teologia da prosperidade, segundo a qual o crente tem o direito de exigir, determinar e decretar. E Deus, por sua vez, tem que atender às suas exigências na oração. Esse pregoeiro triunfalista precisa voltar ao Evangelho e aprender com Jesus a lição do Getsêmani. A segunda oração. Com a alma cheia de angústia, Jesus foi mais adiante e orou ao Pai. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Mateus capítulo 26, versículos 42 e 43. Jesus mais uma vez demonstrou a sua humildade e submissão à vontade do Pai. Ele não decretou e nem determinou que Deus mudasse aquela situação angustiante, mas repetiu: faça-se a tua vontade. A terceira oração. Mais uma vez, voltando do lugar solitário aonde fora orar, Jesus encontrou os seus discípulos adormecidos. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora.
e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Mateus capítulo 26, versículo 44 a 46. Terceiro, a necessidade de um ministério na unção do Espírito Santo. Nenhum ministério vincula a Igreja do Senhor Jesus. Nenhum ministério vinculado à Igreja do Senhor Jesus pode ser bem-sucedido se os que neles são envolvidos não tiverem uma vida na unção do Espírito Santo. Como já fizemos alusão, a maior falha da reforma protestante do século XVI, com Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwingli e outros reformadores, foi não dar o devido valor à unção e à ação do Espírito Santo. Faltou o Solus Spiritus. Houve grandes avivamentos na Europa, mas depois de desvanecerem, porque lhes faltava a marca da unção do Espírito Santo. Todos os grandes avivamentos, como visto no capítulo 2 e 3, sobre o avivamento no Antigo e no Novo Testamento, começaram com algumas características fundamentais e indispensáveis. Primeiro, sob a fundamentação na palavra de Deus. Segundo, com muita oração e com a unção do Espírito Santo. Assim foi no ministério de Jesus e dos seus apóstolos, que continuaram a missão que lhes foi confiada, bem como um grande movimento avivado nos séculos passados. Nos dias de hoje, na maior parte do mundo, como dissemos, parece uma frente fria espiritual tem caído sobre o mundo, inclusive sobre países e nações que já experimentaram a manifestação do poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que possamos ver o cumprimento da promessa de Deus de derramar o seu Espírito de forma abundante. Porque derramarei água sobre os sedentos e rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías capítulo 43, versículo 44, versículo 3. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. No Pentecostes, quando do derramamento e do batismo no Espírito Santo, diante de pessoas de nada menos de 15 nações, com os sinais evidentes da poderosa manifestação do Espírito Santo, como nunca acontecera, Pedro pôs-se em pé e proclamou o significado daquele maravilhoso acontecimento diante dos que achavam que o Espírito achavam que os discípulos estariam embriagados. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que eu do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo de número 2, versículo 16 a 21. Os últimos dias, de acordo com a mensagem do Novo Testamento, começaram com a vinda de Jesus ao mundo para revelar o evangelho da salvação, e só terminarão quando da sua segunda vinda, por fim, a grande tribulação, libertar Israel da destruição pelos seus inimigos e implantar o seu reino milenal. Além disso, os últimos dias trarão juízo divino sobre todo o principado do mal, sobre os demônios e o seu líder,
será o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6. Tudo isso acontecerá antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. A primeira parte dos últimos dias é plena de bênção e maravilhas da parte de Deus. A segunda parte, porém, será o dia sobre toda a impiedade e sobre todos que fazem rebelião contra Deus, Cristo e a sua palavra e a sua igreja. Dando sequência aqui, a conclusão da lição ela nos diz assim: nessa lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 4, que trouxe o título O Ministério Avivado de Jesus. E na próxima semana, nós vamos, querendo o Senhor Jesus, retornaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 5, que vai trazer o título O Avivamento na Vida da Igreja. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.